E aí, moçada, belezinha? Então tá joia. Olha, no vídeo passado a gente estava falando do uso do o qual, a qual, os quais e as quais, né? E a gente percebeu que esses pronomes servem para evitar a repetição do que. E aí, acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas usam de maneira equivocada, ou melhor, de maneira que se distancia daquilo que prega a gramática normativa, esses pronomes, e pioram ainda, para ficar naquilo que eles acham que é bonito, eles colocam preposição sem precisar da preposição. Tá? Então a ideia hoje é a gente aprender a usar o com o qual, para o qual, do qual, sei lá eu mais do que um monte de preposição antes do qual. Tá? Então o que você vai ter que fazer para conseguir evitar o equívoco e usar então de maneira correta com o qual, para o qual, do qual e por aí vai. Você vai ter que retomar o que a gente viu anteriormente, que é o qual retoma masculino singular, a qual feminino singular, os quais masculino plural, as quais feminino plural, e além disso ficar bem atento com qual que é o verbo com o qual, olha lá, com o qual, esse pronome relativo se relaciona, tá? Ó, relaciona com o verbo, tá? E aí você vê como é que é difícil isso, que a gente tem que começar a pensar antes de falar. Na escrita, isso evidentemente fica muito mais fácil, porque a gente tem mais tempo para pensar a respeito do que escreve. Tá? Bom, então, olha para o verbo. E aí você vai verificar, a partir desse verbo, se vai ser necessário ou não usar a preposição diante do complemento dele, que é exatamente esse pronome relativo. Tá? Então vamos lá para alguns exemplos. Incomodo-me com as ideias que existem evidências de preconceito. Isso não traz nenhum estranhamento para quem usa a língua cotidianamente, normalmente, mas isso tem um equívoco com relação àquilo que a gramática normativa prescreve. E por que tem equívoco? Olha, eu separei em duas sentenças para a gente poder olhar direito isso. Incomodo-me com as ideias e nas ideias que me incomodam existem evidências de preconceito. Tá? Então, o verbo existem aqui é o responsável pela necessidade da preposição em mais as, nas. Tá? Então, nós temos incomodo-me com as ideias em que existem evidências de preconceito. Ah, eu não quero usar o quê? E é isso que a gente está aprendendo. Então, o que eu vou colocar no lugar de ideias? As quais. Aí ficaria incomodo-me com as ideias em as quais existem evidências de preconceito. Em mais as da nas, incomodo-me com as ideias nas quais existem evidências de preconceito. Tá legal? Beleza, vamos agora para um outro exemplo. Ou melhor, vamos agora para alguns exercícios. Não é? Sempre lembrando, com qual verbo o pronome relativo se relaciona e depois é necessário ou não usar a preposição, então, em decorrência desse verbo. Vamos lá. As ideias que a grande mídia mais gosta são aquelas que menos podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Bom, o que eu estou retomando com esse que? Ideias. Beleza. Com qual verbo esse que se relaciona? Pensa aí. Pensou? Gosta. Então fica as ideias, o verbo gosta exige a preposição de, pela gramática normativa, então as ideias de que a grande mídia mais gosta são aquelas que menos podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Não quero usar que, o que eu vou usar? Ah, estou retomando ideias, as quais? As ideias de as quais a grande mídia mais gosta, e aí então as ideias das quais a grande mídia mais gosta. Tudo bem? Vamos agora para um outro. Os sonhos que viajam os mais otimistas devem ser alimentados para que haja em todos nós uma vontade de continuar a vida. E aí, esse pronome está retomando sonhos e ele se relaciona com o verbo viajar. E aí, o verbo viajar aqui vai exigir, para esse contexto, a preposição com. Então, os sonhos com que viajam os mais otimistas devem ser alimentados para que haja em todos nós uma vontade de continuar a vida. Ah, não quero usar que. Bom, esse que está retomando os sonhos. Portanto, os sonhos com os quais viajam os mais otimistas devem ser alimentados para que haja em todos nós uma vontade de continuar a vida. E aí, por fim, as notícias e os textos que a população aprendeu a dar importância são os de menos relevância social, intelectual e espiritual. Bom, primeiro, o que esse pronome que está retomando? Está retomando notícias e textos.
um no feminino, outro no masculino. Juntou um feminino e um masculino, a gente vai usar um masculino plural. Então eu posso usar os quais. Segundo, vou ter que colocar preposição ou não? Então vamos lá, com qual verbo ele se relaciona? Com o verbo dar. E a população aprendeu a dar importância às notícias e aos textos. Então, as notícias e os textos a que a população aprendeu a dar importância são os de menos relevância social, intelectual e espiritual. Não quero usar que, quero usar qual, que vai ficar quais, e aí é os quais. As notícias e os textos aos quais a população aprendeu a dar importância são os de menos relevância social, intelectual e espiritual. Beleza? Agora é você buscar exercícios e fazer exercícios. Tá joia? Até mais então, um abraço, valeu!